Hoje nós temos uma pregadora international. Vem pra cá, Gabi. Oh, glória. Não fica nervosa. Vamos orar pela nossa filha. Papai, aqui está a tua filha. Está vindo trazer a tua palavra direto do teu trono para a tua noiva. Os pouquíssimos que estão aqui e a igreja que está em casa. Eu te peço, papai, que o Senhor venha envolver ela agora com a palavra direto do teu trono, papai, para que tudo que vier dela venha do teu trono, não venha nada dela, e fale com todos que estão conectados, traga resposta, direção, todos que na mesma intensidade da entrega dela, papai, que a unção venha 3 vezes sobre a vida dela, sobre a casa dela, nosso filho amado, Felipe, sua filha, seus bens, seus projetos, em nome de Jesus, amém. Aplaudam o seu uniforme. Glória a Deus. Paz, irmãos. Não fica nervosa. Vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos nos colocar de pé para repetir a palavra do Senhor. Palavra muito linda. Fica em Esther 6. Esther 6. O Senhor já falou muito conosco, né, até aqui. E Ele falou muito comigo, tremendamente. E eu espero que Ele continue falando no seu coração, amém? Livro de Esther, capítulo 6. Nós vamos ler 4 versículos. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isto? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. Amém? Pode sentar, coloca sua Bíblia na cadeira. Essa palavra, o Senhor ele falou comigo há muito tempo atrás, no jejum de Esther. E eu comecei a fazer esse esboço, mas eu não tinha terminado ele até então. E a cada momento eu fui fazendo ele um pouquinho, e essa semana eu consegui concluir ele. Para a gente poder entender o cenário que a gente está, nós temos que entender primeiro quem é Mordecai, ou Mardoqueu. Né? Em algumas versões vai estar escrito Mordecai, em outras versões vai estar escrito Mardoqueu. Mordecai ele era primo de Esther, né, da rainha Esther, e ele era um judeu que estava no Império Persa. E este homem ele tinha um registro, ele tinha um memorial diante do Senhor. Esse memorial a gente vai ver falar dele em 2, no verso 21. Mordecai ele estava na porta do palácio e ele ouviu quando os eunucos do rei tramavam matar o rei Assuero. E ele, por intermédio de Esther, ele avisou ao rei. Só que naquele momento, esse feito de Mordecai não foi recompensado, não teve nenhuma recompensa, ninguém soube o que ele tinha feito e simplesmente foi escrito, foi registrado nesse memorial. Que Mordecai ele tinha um registro do livro dos registros do rei. Em algumas versões já está escrito no livro das crônicas do rei.
E para a gente poder entender que esse registro que Mordecai tinha não era um registro qualquer, eu gostaria de convidar a igreja novamente. Não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Nós vamos ler, deixa eu ver aqui exatamente, Malaquias 3,16, que diz assim: Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi para os que temem ao Senhor, para os que falam em seu nome. Nesse versículo aqui, nesse capítulo de Malaquias, o profeta está falando do povo de Israel, que naquele momento estava em um momento de apostasia. Na hora que a pastora falou apostasia, foi muito forte para mim, porque foi a mesma palavra que o Espírito Santo falou comigo hoje. O povo de Israel estava passando por um momento de apostasia diante de Deus. Ele tinha esquecido os feitos que o Senhor tinha feito por ele no tempo de seus pais. E se você for ler o capítulo 3 de Malaquias, você vai ver isso muito forte. O povo de Israel, ele começou a pensar assim: que pequenos, que condenação há para o soberbo? Não há retaliação nenhuma para aquele que pratica a soberba, para aquele que pratica a iniquidade. Nós podemos pecar, porque não se acha retaliação nenhuma para estes homens. E nós vamos ver no capítulo que se levanta um profeta. E o profeta Malaquias, ele diz: O Senhor falaram frequentemente uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e o memorial foi escrito. Só que na minha versão, ele fala exatamente assim: e o memorial foi escrito no livro dos registros diante de Deus. Então o que nós podemos entender até aqui? Que o registro que Mardoqueu tinha, ou Mordecai tinha diante de Deus, não era um registro qualquer. Era um registro de um homem que temia ao Senhor. Era registro de um homem que tinha um feito diante de Deus. E o que o profeta está falando aqui? Simplesmente o que Deus está falando através do profeta é: aqueles que não obedecem ao meu nome, aqueles que praticam a soberba, aqueles que praticam a iniquidade, esses eu nem me lembrarei. Desses eu não vou saber. A palavra de Deus fala o que em Mateus? Que o Senhor, ele vai falar o que naquele grande dia? Aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. O que isso significa? Que não há registro dessa pessoa diante de Deus. Mas o profeta vai dizer claramente que aqueles que temem ao Senhor, aqueles que falam em seu nome, esses têm um registro diante de Deus. E este era o caso de Mordecai. Mordecai tinha um registro. Ficou claro isso? Sei que tem poucas pessoas aqui, mas eu quero frisar isso. Eu quero que você fale assim: Mordecai tinha um registro. Amém? Ele tinha um registro. E aqui nós estamos vendo que o rei, numa noite, ele perdeu o seu sono e ele foi ver os registros, né? No livro dos registros. O Senhor levou o rei até olhar aquele momento. E ele achou o registro de Mordecai. Ele achou esse feito de Mordecai. E ele perguntou aos seus servos: o que foi feito em favor dele? Qual recompensa ele recebeu por esse feito que ele fez? Por essa ação que ele teve? Ele ficou se indagando em relação a isso. E é importante a gente entender que o feito que Mordecai, eu coloquei aqui, né? O feito que Mordecai tinha feito não teve uma recompensa diante dos homens. Enquanto eu estava fazendo esse esboço, né, eu mandei para o pastor e ele me mandou um versículo que é muito interessante. Em Mateus 6, nós vemos o Senhor Jesus falando assim: quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta. Não faça como os fariseus, os hipócritas, não fique gritando. Faça em secreto. Quando você for dar uma esmola a alguém, ou quando você for fazer alguma coisa por alguém, faça em secreto também. E foi exatamente isso que aconteceu com Mordecai. Ele serviu ao rei em secreto. Mas em Mateus 6, é engraçado porque quando o Senhor Jesus está dando esses conselhos aos discípulos, ele não fala assim para os discípulos: aquilo que você fez em secreto vai ser recompensado em público.
vai ser recompensado publicamente. E é por isso que quando a gente vai ver, começa a ler o livro de Esther, a gente percebe como Deus honra Mordecai, como é grande a honra que Deus coloca sobre este homem, a ponto de emprestar as suas vestes reais para aquele homem. E nós temos que entender o seguinte: Mordecai, ele tinha diante de Deus um registro, e todo registro diante de Deus gera um decreto. Todo registro diante do rei gera um decreto. Porque o que nós temos que entender em Salmos 56, no verso 8, o salmista ele fala assim: registras tu mesmo, ó meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas no teu livro? O que o salmista está falando aqui? Senhor, eu estou passando pelo momento do choro, eu estou chorando, eu estou sofrendo, o Senhor não está vendo isso? As minhas lágrimas, elas estão se perdendo, o Senhor não está anotando as minhas lágrimas no teu livro? O Senhor, Ele anota tudo, Ele anota as nossas lágrimas, Ele registra tudo diante dEle, no livro dEle. Tudo que a gente faz é igual esse feito de Mordecai, foi feito no secreto, ninguém viu, homem não viu, ninguém viu o que ele fez, não teve recompensa. Mas esse livro chegou às mãos de um rei. E é assim conosco também. Os nossos feitos diante do Senhor, os registros que nós temos diante dEle, quando estão nas mãos do Senhor, a gente não precisa se preocupar com quem está vendo, com quem está deixando de ver o que nós fizemos ou o que nós deixamos de fazer, porque foi feito em secreto, mas o Pai está vendo. O livro está na mão da pessoa certa. O livro está na mão do rei. E a partir do momento que o livro está na mão do rei, nós temos que imaginar o seguinte cenário. Nós temos agora, no verso 4, perguntou o rei: quem está? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mordecai, na forca que ele tinha preparado. Então, qual é o cenário que nós temos aqui? Nós temos um homem, que é Mordecai, um homem de Deus, que tem um registro. Repita comigo: Mordecai tem um registro. Mordecai é um homem que tinha um registro. E naquele momento, Amã, que era o homem que planejava a morte de Mordecai, eles tinham um plano contra Mordecai, porque em um certo momento, nós vamos ver nos capítulos atrás, que Mordecai ele se negou a curvar-se diante de Amã. E aquilo enfureceu aquele homem, gerou uma revolta muito grande dentro dele, e a vontade dele foi matar aquele homem. Então, ele planejou: eu quero matar esse homem, eu preciso matar ele. E ele pensou, e preciso de sugestões, eu preciso de sugeriu: faça uma forca, ela precisa ter 20 metros. E aquele homem, ele ficou feliz, ele pensou assim: agora que eu vou matar Mardoqueu, agora já é. Agora eu estou indo diante do rei com falar o que eu quero fazer em relação a Mardoqueu. Mas note o cenário que nós temos aqui nesse momento. Amã está com um plano. Ele está indo diante do rei para falar o que ele estava planejando contra o servo de Deus. Mas mal sabia ele que naquele momento o rei estava com o livro na mão. E no momento que o rei estava com o livro na mão, ele estava lendo um registro dos feitos daquele homem. E no coração do rei, ele estava planejando executar um decreto para abençoar aquele homem. Você está conseguindo entender? Amã tinha um plano, mas o rei estava decidido a executar um decreto. O rei estava decidido a executar um decreto. Não importava o plano que Amã tinha. O importante é a palavra que o rei queria executar naquele momento. Agora nós temos que entender uma coisa: a diferença entre projeto e decreto. Porque Amã tinha um projeto. A forca estava lá preparada para Mardoqueu. Mas Mardoqueu, ele tinha um registro que estava na mão do rei, que estava decidido a executar aquele decreto. Projeto, o pastor estava me falando ontem, falei: meu Deus, que tremendo. O projeto, ele precisa ser avaliado, ele precisa ter a aprovação de alguém para que aquilo aconteça.
Agora o decreto não. Só quem pode executar um decreto é a pessoa que sabe que pode determinar o fim da história. Só quem pode executar o decreto, quem pode decretar alguma coisa, é aquela pessoa que sabe que tem autoridade para falar o fim da história. Está conseguindo entender? O inimigo da sua alma, ele vem com um plano diante do rei. Ele fala assim, ó, é hoje, ele vem gritando um plano bem alto, a fim de que você entenda que esse falso decreto é uma realidade na sua vida. Ele vem gritando, olha, é hoje que você vai morrer, é hoje que eu mando o Mardoqueu, a forca já está lá, tem 20 metros, ele vai morrer hoje. Mas ele não sabe que ele não tem essa autoridade para decretar nada na sua vida, não. Entenda isso. Só quem tem autoridade para decretar qualquer coisa na sua vida, na sua casa, no seu ministério, é o rei. Só ele dá a última palavra. Então, quando o seu inimigo ele vir no pátio, quando você se colocar assim no campo de batalhas, que você vê o teu inimigo vindo, não se amedronta, não. Não se amedronta, não. Essa palavra, quando eu comecei a fazer esse esboço, ela me bateu tanto. Pense numa pessoa que apanhou dessa palavra. Fui eu. Apanhei demais na hora que eu estava fazendo esse esboço. Porque em um momento da minha vida, quando eu vi o inimigo vindo diante de mim, eu não fiz isso. Eu fui me esconder. Eu olhei aquele decreto que aquele inimigo estava vindo contra mim e eu acreditei naquele falso decreto do meu inimigo. Só que eu aprendi a ser mais do que eu aprendi que quando o nosso inimigo ele vem com um falso decreto, gritando um plano, falando, você vai morrer hoje, é hoje que eu acabo com a tua vida ministerial, é hoje que eu acabo com a tua casa, com a tua empresa, com o teu trabalho, você vai se levantar e vai falar assim, ei Satanás, você não tem autoridade para isso, porque eu sou filha do rei, eu sou filho do rei, e ele só que pode decretar qualquer coisa na minha vida. Glória. É assim que nós temos que fazer. Porque quando nós temos a certeza de quem nós somos, quando nós temos a certeza de que nós somos filhos do rei, de que nós servimos o rei que é fiel, que é justo, que é verdadeiro, nós temos que ter essa certeza na nossa vida. De que nada. Você entende? Quando Satanás ele vem gritando, quando ele vem querendo te assustar, lembra assim, ó. Mesmo que você fique com medo, na cabeça assim, é só um plano, ele só tem um planejamento. Ele só tem só um projeto. É só um projeto. Não pode acontecer nada na minha vida porque é só um projeto. Ele só tem um projeto. Você consegue entender? Satanás só tem um projeto. Ele não pode decretar nada. Nós temos que entender o seguinte. Nesse cenário nós temos um registro, nós temos um projeto e nós temos um decreto. Satanás ele vem com um projeto. Um projeto para que a gente se assuste, para que a gente fique com medo. A mãe ele tinha um projeto, mas Mardoqueu ele tinha um feito que estava registrado no livro dos memoriais do Senhor. Então entenda uma coisa. Quero que fique muito claro isso. Quando o teu inimigo ele vem para cima de você, gritando um decreto, abre aspas, mesmo que você se assuste, lembre-se dos feitos que você tem registrado diante do Senhor. Lembre-se de tudo que você já passou diante dele, tudo que ele já fez através da sua vida. Lembre-se que você tem feitos. Mas Mordecai, ele tinha esse feito diante do Senhor, assim como outros homens de Deus. Veio na minha cabeça o profeta Elias. Ele estava diante dos profetas de Azira e dos profetas de Baal. E naquele momento, aqueles profetas eles quiseram afrontar aquele profeta. Construíram-se, ele edificou o altar, ele limpou o altar, estava ali para ir contra aqueles profetas. Só que eu quero, mas esse não é o ponto principal. Eu quero que você entenda o seguinte, que Elias, ele só conseguiu fazer com que o fogo caísse do céu porque ele tinha feitos diante do Senhor. Se não fossem os feitos que ele já tinha registrado no livro do Senhor, aquilo não teria acontecido.
Porque aqueles que não têm um registro diante de Deus, desses o Senhor ele nem se lembra. Mas aqueles que têm os feitos registrados no Senhor, meu irmão, pode vir Amã, pode vir Satanás, pode ter o plano que for, só o rei vai determinar, só o rei vai decretar. O plano de Satanás hoje vai cair por terra, porque os decretos deles, os falsos decretos deles, são desfeitos pelo decreto verdadeiro que vem somente do Senhor. Entenda. O inimigo, ele fica o tempo todo querendo imitar o reino do Senhor, né? A fim de colocar medo em nós. Porque quando a gente vê o plano em execução, a gente já começa a ficar com medo daquilo que pode gerar. Aquele planejamento que Satanás ele vem assim na nossa vida, colocando as coisas diante de nós, já faz a gente recuar muitas vezes. Porque em vez de nós pararmos e lembrarmos dos feitos do Senhor, das coisas que nós já fizemos para Ele, pronto, a gente recua diante de Amã, diante dos inimigos. Porque a gente esquece de quem somos filhos. A gente esquece porque Satanás ele grita muito alto. E muitas vezes nós esquecemos de que nós somos filhos do Rei dos Reis. A palavra fala em Apocalipse, primeiro, que o Senhor ele é o Alfa e o Senhor é o Ômega. O que isso significa? Que Ele é o início e que Ele é o fim. Que se Ele é o início e Ele é o fim, isso nos mostra o quê? Que só Ele pode decretar o começo e o final da história. Só Ele pode decretar o começo e o final da história. Mordecai, ele tinha esse feito diante do Senhor. E o rei Assuero, ele executa esse decreto. Amã, ele precisa ver, ele é obrigado a ver o rei honrando aquele homem. E Mordecai ele é honrado. Ele começa a andar pela cidade, em cima do cavalo real, com as vestes reais, com o anel real. Porque o rei ele pergunta: o que pode se fazer para recompensar a um homem que o rei deseja honrar? Eu queria que essa frase ela ficasse marcada no nosso coração hoje, porque nós temos feitos diante do Senhor. Mas essa pergunta do rei, a sua ela mexeu muito comigo, porque isso, o que pode se fazer a alguém, a um homem, a quem o rei deseja honrar? Eu trouxe muito para os dias que nós vivemos. Nós vemos algumas pessoas vivendo experiências lindas e sendo honrados diante do Senhor. Nós vemos alguns mardoqueus no nosso meio sendo honrados pelo Senhor, vivendo os decretos diante de Deus. E eu me pergunto, nós nos perguntamos muitas vezes: Senhor, o que aquela pessoa ela fez para viver esse decreto de Deus? Esse decreto do rei. E analisando a vida de Mardoqueu, eu consegui entender algumas coisas. Mardoqueu ou Mordecai, ele estava em uma terra estrangeira. Ele estava servindo uma terra que não foi a terra que ele nasceu. Que até naquele lugar o povo dele nem era muito bem-vindo, não era muito aceito. Só que ele tinha duas características que, por jesuicidência, nós aprendemos nos últimos tempos. Mardoqueu, ele era leal. Ele reconhecia
a autoridade que estava sobre a vida daquele rei. Ele reconhecia a autoridade que aquele rei tinha. Então ele servia aquele rei. Viu que tinha alguns servos, alguns eunucos querendo matar aquele rei. Ele decidiu ser leal. Ele decidiu honrar a vida daquele rei. Ele foi até a rainha e falou assim: olha, rainha Esther, estão planejando matar o rei Assuero. Ele decidiu pela lealdade. A segunda coisa que Mardoqueu tinha, a segunda característica, era a servidão. Porque ele, mesmo passando por humilhações, por perseguições, porque teve um momento que Amã começou a perseguir Mardoqueu, ele estava ali na porta do palácio todos os dias, fazendo a sua função. Ele estava servindo aquele rei. Ele era leal e ele era um servo. Então, é importante a gente entender que o Senhor Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e a intenção é estabelecer decretos mesmo na nossa vida. É estabelecer decretos mesmo na nossa casa, na nossa moradia, em todas as áreas da nossa vida. Só que nós temos que entender que há um caminho para viver esses decretos de Deus. Que não é só a gente chegar e falar: ah, Senhor, eu quero ver um decreto. Não, nós temos que ser leais, nós temos que ser servos, nós temos que honrar as autoridades, nós temos que entender, enquanto Satanás ele vem rugindo como um leão na nossa frente, apresentando um projeto que ele está achando que a gente vai destruir a gente, nós temos que entender que nós somos filhos daquele que pode decretar as coisas. Todo mundo quer viver decretos de Deus. Quem não quer? Todos queremos. Mas nem todo mundo quer viver o caminho para viver esses decretos. Nem todo mundo quer trilhar esse caminho. Nem todo mundo quer ser leal. Nem todo mundo quer ser servo. Porque é fácil ser servo e ser leal no momento que está tudo bem. No momento que ninguém está sendo perseguido. No momento que a igreja está lotada. É fácil ser servo sim. Mas Mordecai não. Ele estava servindo o rei e sendo servo no momento da perseguição. No momento que tinha uma forca de 20 metros planejada por um homem que era um príncipe do rei, que era uma autoridade também naquele lugar, querendo matar ele. Entenda uma coisa: por mais que o teu inimigo pareça ser grande, você é servo, você tem que ser leal, você tem feitos diante de Deus. Assuma a sua posição e decida hoje ser um Mardoqueu do Senhor. Porque para você poder viver esses decretos, você tem que se posicionar, pedir assim: Senhor, olha, me alinha aqui, ó, eu quero ser o Mordecai do Senhor. Se eu não estou sendo leal, Pai, me ajuda a ser leal hoje. Se eu não estou servindo da forma que eu tenho esperado, me ajuda a servir hoje. Porque eu quero viver os decretos do Senhor para a minha vida. Eu não quero ser refém de Satanás, refém dos planos que ele tem para mim. Eu não quero mais nem ouvir ele gritar os planos dele. Eu quero viver os decretos de Deus. Mas decida conseguir trilhar esse caminho. Porque olha o caso de Mordecai. O rei executou esse decreto. Ele foi ou não foi honrado? Ele foi. O próprio Amã tinha que puxar o cavalo dele. Mas depois de toda a honra, depois de tudo que o rei fez, Mordecai, depois que desceu do cavalo, depois que tirou as vestes reais, ele voltou para a porta do palácio. Ele voltou para a porta do palácio porque ele sabia qual era o lugar dele. Ele sabia qual era o lugar dele. Não importava as vestes que ele tinha vestido naquele momento, ele sabia qual era o lugar dele. Não importava o anel de autoridade que tinha sido colocado no dedo dele naquele momento, ele sabia qual era o lugar dele. Não importava o cavalo real que ele estava em cima naquele momento, ele sabia qual era o lugar dele. Ele desceu do cavalo, se colocou de novo na porta do palácio, para quê? Para continuar servindo aquele rei. Você está conseguindo entender que quando você tem um coração de servo, de servidão, mesmo quando você tem uma posição de destaque por algum momento, mesmo quando o Senhor coloca você como destaque por algum momento, você não deixa aquilo subir a sua cabeça. Você entende qual é o seu lugar e volta.
Porque Mordecai, ele entendia que tinha um propósito maior. Que propósito maior era esse? O livro de Esther, ele nos conta uma história onde Mordecai, né, ele tem a sua, que é a rainha Esther, se casa com o rei Assuero. E como aprendemos no jejum de Esther, ela entra até a presença do rei para pedir livramento por aquele povo. Você consegue entender todo o cenário? Quem colocou a rainha Esther no propósito para que foi Mordecai, foi Mardoqueu, ele foi o instrumento. E o propósito de Deus para a vida dele não era ser só honrado. E ele entendia isso. Porque uma pessoa que ela é leal e ela é serva, ela não busca só a honra. E como ele entendia que havia um propósito maior para a vida dele, ele foi sim honrado. Ele aceitou sim aquela honra, porque foi um decreto do rei para a vida dele, contra um plano do inimigo dele. Ele voltou para o lugar dele por conta desse propósito que Deus tinha. E o propósito que Deus tinha para a vida dele era de livramento para o povo. Deus usa a vida da rainha Esther para pedir ao rei Assuero, porque o povo judeu estava com uma... E Mordecai, ele começa a se preocupar com aquilo, porque ele era um judeu. Queria que você entendesse a profundidade disso. Mordecai não estava preocupado somente com o que ele iria fazer, o que ele iria ganhar. Ele foi sim honrado, voltou para a porta do palácio para poder fazer a sua função. Porque ele entendia que não era só ele, que tinha todo um povo que precisava de um livramento, que estava sob uma sentença de morte. E o que, mais uma vez, isso me arremete ao coração do servo. Porque a pessoa que serve, que é realmente servo do Senhor e que é leal à sua autoridade, ela não se preocupa só com o próprio umbigo. Porque ela entende que a causa coletiva também afeta ele. Mordecai, ele entendia que aquele decreto de morte sobre o povo judeu não é porque ele era primo da rainha que ele ia ser livrado, não. Ele não aceitava isso. Ele entendia que a causa coletiva, que afligia todo o povo ao qual ele fazia parte, também afetava ele. E ele se colocou a pensar nisso. E no momento que é perguntado ao povo judeu, a Mordecai, aos servos do Senhor, porque a ordem, o decreto de morte sobre a vida deles era que os soldados iriam matar a todos e que eles não poderiam nem se defender. Se você acompanhar o livro de Esther, você vai ver o momento em que o rei ele assina esse decreto enganado por Amã. E Mordecai ele é perguntado, porque esse decreto ele tinha um selo péssimo, ele não podia ser revogado. E ele pede ao rei, que faça um novo decreto. Mas nesse decreto, ele não pede para que o povo consiga fugir. Ele não pede para que os soldados eles vão sem armas. Ele pede um período. Ele fala assim, rei, eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo porque eu queria que o Senhor fizesse um decreto para que o povo tivesse o direito de lutar também. É um homem que ele tinha a consciência que não adianta fugir de uma batalha, que não adianta se acovardar diante do exército. Mas o que ele fez foi ainda mais lindo.
Ele sabia que o rei era quem tinha o poder da decisão. E ele chegou no rei. Vamos imaginar comigo, nesse momento, nessa situação. Nós estamos diante de uma peleja, diante de uma batalha, onde nós podemos falar com o rei para que ele estabeleça um decreto por nós, porque nós somos filhos dele. E nós chegamos ao Senhor e falamos assim: Deus, diante dessa peleja, diante dessa batalha que eu estou vivendo, eu não quero fugir, eu não quero parar, mas eu preciso de um tempo para me preparar. Eu preciso me preparar para a guerra. Eu preciso me preparar para empunhar uma espada. Eu preciso me preparar para conseguir segurar um escudo. Eu preciso me preparar para a batalha que eu vou enfrentar. De quando o meu inimigo contra mim, eu poder me defender contra ele. É isso que eu faço. E o rei, eles tinham um triunfo. O coração do rei estava na mão de uma mulher que era judia, e que tudo que ela pedisse para o rei atenderia, porque ela tinha o coração do rei. Vocês conseguem entender a dimensão disso? Quando nós conseguimos atrair o coração de Deus para a nossa vida, o coração do Rei dos Reis, Ele é capaz de estabelecer decretos por mim e por você. E acontece esse momento. O povo ele começa a se preparar para aquela batalha. Ele vai contra aquele exército. E o Senhor dá a vitória para aquele povo. Porque aquele povo eles acessaram algumas chaves espirituais. A chave da verdade e da servidão. Mas Gabi, você falou que quem acessou isso foi Mardoqueu, que conhecia essas chaves, que era leal e que servia aquele rei. Lembra que nós falamos agora há pouco que a causa coletiva me afeta? Então imagina o seguinte cenário. Tem um povo que está sobre um decreto de morte. E eles começam a clamar ao Senhor por uma solução. Para que o Senhor ele olhe para aquele povo e ele sancione um decreto. E o Senhor ele levanta um homem com um coração leal, com um coração de servo, que serve o rei, que sobe no cavalo, que veste vestes reais, a ponto do próprio rei pegar a roupa real, colocar naquele homem, colocar um anel de autoridade no dedo dele, para acessar essas chaves. O que isso tem a ver com o livramento que Deus deu para o povo? É fácil de entender. Porque se a causa geral me afeta, a partir do momento que eu sozinha começo a orar, a clamar por um povo, o Senhor ele sabe o quê? Que por um justo, ele é capaz de livrar uma cidade inteira. E é o que nós temos que fazer agora pelos situações que nós estamos vivendo. Nós somos justos, nós somos filhos do rei, nós somos filhos de Deus. Devemos de estar guardados com um plano, com os falsos decretos que ainda mais e colocados sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Vamos lembrar dos feitos que nós temos diante de Deus. Lembrar que tem uma autoridade emprestada pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ei, o nosso Rei, o nosso Deus, Ele não é Deus de barro, Ele não é Deus de barro, não. Ele tem ouvidos, mas Ele ouve. Ele tem olhos, mas Ele vê. Ele tem pé, mas Ele pisa. Está entendendo isso, ei? Deus é descanso do Senhor do Senhor. Clara, a gente está comendo do seu Deus. Pode vir minha mão, pode vir quem for. Você é filho de Deus, filho do rei. E o mais bonito é que nós já conhecemos essas chaves. Elas são ensinadas pra gente. E nós escolhemos se nós queremos ser leais, ser servos,
acessar o caminho até conseguir esse decreto de Deus. Porque é tão fácil, irmão. É tão fácil atrair. É fácil. É fácil. Sabe qual que é o manual? O manual é esse. E a gente tem acesso a esse manual. A gente tem acesso. Sabe qual é o problema? É porque às vezes o inimigo das nossas almas, ele não vem gritando só os projetos, mas ele vem lançando coisas. Ele vem lançando coisas na nossa mente, para que a gente não consiga acessar as chaves que nos levam até o caminho do decreto do Senhor. Eles vêm com... Porque Mardoqueu e era leal a elas. E foi a autoridade que tinha sobre a vida do rei que sancionou aquele decreto. Então o que nós precisamos entender, trazendo para os dias de hoje? Que nós temos autoridades. O Senhor, Ele instituiu autoridades na nossa vida. Autoridades governamentais, autoridades espirituais. Mas a partir do momento que nós escolhemos não ser Mardoqueu, não sermos servos, a autoridade que tem sobre a vida deles não vai acabar com o decreto de Satanás na nossa vida, de algum projeto. Sabe por quê? Porque para quem... Pastora, eu vi a cena na minha cabeça, eu tenho que fazer. Para que a gente consiga viver um decreto de uma autoridade, nós temos que estar abaixo dela. Nós temos que estar debaixo de uma autoridade. Para que a unção dessa autoridade ela toque sobre a nossa vida, nós temos que estar abaixo dela. Isso só é possível quando a gente recebe a gente real. Não tem como a unção que foi prestada pela sua autoridade tocar a nossa vida, se nós não vamos leais a Ele. Vocês conseguem entender isso? A unção, a autoridade daquele rei só foi e tocou na vida de Mardoqueu porque ele servia, porque ele entrava, ele ficava na porta do palácio, honrando e servindo aquele rei. Conseguiu entender? Só é possível se você estiver abaixo de uma cobertura. Porque Amã, ele construiu ou não construiu a forca? Ele construiu. A forca estava lá. A forca, se você olhasse, você via a forca. A forca tinha 20 metros. Então ela te assustava se você olhasse para ela. Mas independente da forca, tinha uma coisa chamada cetro e coroa. E só quem segura o cetro, só quem usa a coroa na cabeça é o rei. E o rei já estava com o livro na mão, folheando o registro. Ele achou o nome de Mardoqueu naquele registro. E naquele momento que ele achou o nome de Mardoqueu naquele registro, no seu coração, ele já decidiu executar o decreto. Então entenda o seguinte: a forca, ela era uma verdade ou não era? Era uma verdade. Aquele projeto, ele existia ou não existia? Ele existia sim. O decreto ainda estava sendo gerado. Tem pessoas, você vai entender agora, eu já vou traduzir para você. Tem pessoas que já estão vendo o projeto de Satanás, que já está vendo o projeto do inimigo, está olhando, é grande, ele vem gritando, ele vem mostrando que o projeto é grande, que o projeto é para destruição, que o cenário é de morte, que o cenário é de guerra, que acabou, que já era. Mas você não está conseguindo enxergar que o decreto está sendo gerado, porque você não consegue ver, porque o projeto ainda está no coração do rei. O rei ainda não falou, ainda não executou, mas não significa que Satanás
Porque você é filho de Deus. E mesmo que você não está conseguindo enxergar que o rei está com o cetro na mão, com a coroa na cabeça, que ele tem um manto vermelho, que as vestes dele são brancas, que na sua cor está escrito que ele é rei dos reis e senhor dos senhores, e que no coração dele, ele já está gerando um decreto em seu favor. Creia, creia, creia. Eu vou repetir porque eu acho que você não está entendendo. O projeto está lá, a força está lá, eu já estou conseguindo ver, eu já estou vendo, mas eu sou filho do rei, eu sei que o meu rei, ele anda com as vestes brancas, com chama de fogo, ele tem o cetro na mão, a coroa, ele com o sangue, que ele derramou na cruz, por mim e por você, e esse sangue ele nos compra, esse sangue nos dá autoridade, para pegar serpentes e escorpiões, e não entenda uma coisa, o sangue de Jesus, que vai sobre a sua vida, ele te empresta essa autoridade. Então quando você vê a mão vindo na sua frente, lembre-se, ei, eu já confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E ele já me mostrou que sobre a minha vida há uma autoridade emprestada por ele. Então Amã pode vir gritando, porque a palavra fala que Amã, ele vinha atravessando o palácio. E como que funciona? Se você voltar atrás alguns versículos, você vai ver que ele já tinha falado para a esposa, que ele já tinha falado para os filhos, que ele já tinha falado para várias pessoas que Mardoqueu naquele dia ia morrer. E o inferno faz assim. Quando Satanás ele vem com ele faz questão de escancarar o decreto, abre aspas, dele para todo mundo ver. Porque a intenção dele é causar em nós uma vergonha tão grande a ponto de nos paralisar. E eu estava procurando substantivos derivados da palavra vergonha. Eu achei um sinônimo muito interessante. A palavra medo. Porque vergonha está associada com medo. Muitas vezes nós temos vergonha de algo que não vai nos constranger. Mas muitas vezes vergonha daquilo que não vai nos causar medo. Tem pessoas que passam por uma situação vergonhosa, a qual ficam paralisadas. E o que traz essa paralisia é o medo. E entenda, a intenção do teu inimigo não é te tirar da igreja. Não é que você pare de falar assim, eu sou crente. Ele não quer, a intenção dele não é essa. Que você pare de falar que você é cristão. Não, não. A intenção dele é deixar você aí, exatamente onde você está, sentado, mas paralisado pelo medo. Paralisado pelo medo. Porque a pessoa que está no prédio, que está sentada, mas que não está aqui, que está com o seu espírito paralisado, ela não tem força para clamar e nem fé para crer que há um Deus que é capaz de desfazer projetos de Satanás através de um decreto. Você está conseguindo entender? Olha como Satanás faz, Chico, presta atenção. Ele armou um plano, ele armou uma cilada, ele armou uma forca que você consiga ver, uma forca que ficava no para paralisar, para trazer medo, para deixar você paralisado.
olhando para a forca, só vai trazer a morte mais rápido. Só vai trazer a morte mais rápido. Se você tem um recurso, porque entenda o seguinte: só quem pode pedir e clamar por decretos do rei é quem é filho. Então, se você é filho, clame pelo decreto do seu rei. Você tem esse acesso. O seu rei, ele fica só esperando. A palavra do Senhor fala que os ouvidos dele estão inclinados. Então você imagina, o rei, ele fica olhando o tempo todo, só esperando os Mardoqueu se levantar. Se levantar em lealdade, se levantar em servidão, mas se levantar clamando. Porque Mardoqueu, ele seguiu o caminho. Ele seguiu o caminho da lealdade, ele seguiu o caminho da servidão. Mas entenda que só seguir o caminho também não é o suficiente. Que o Senhor, ele nos deu uma boca. E a boca, ela foi entregue para que a gente pudesse usar. E o Senhor, ele nos fala da autoridade que ele também nos entregou para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do inferno. Na minha versão diz: para acabar com todos os planejamentos do teu inimigo. Todos os planos do teu inimigo são anulados pela autoridade que o Senhor te deu. Então, olha que tremendo. Você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, que é uma marca que te dá autoridade. Você tem as vestes do rei sobre você, que ele te emprestou. Você está sobre um cavalo, em cima do cavalo real. Você é uma pessoa que é leal, que é certa. Então, por que você não abre a boca e começa a profetizar? Eu estou vendo a boca já. Mas eu prometi em nome de Jesus que todo o plano de Satanás, toda a cilada do inferno vai cair por terra. E vai ser desfeito. É caído por terra e é desfeito pelos planos de Deus, pelo projeto do Senhor. Conseguiu entender? Ele nos deu não só chaves, ele nos deu armas. Ele nos entregou armas. Porque assim como Mardoqueu tinha um propósito, nós também temos um propósito maior. O problema de hoje é que tem muita gente preocupada olhando para o tamanho da forca. Tem muita gente preocupada olhando para o tamanho da forca, olhando para o projeto que Satanás colocou na nossa frente. E esquece de fazer isso daqui, ó. Esquece que tem um leão. Esquece que tem um Deus. Esquece que tem um Jesus que morreu por nós e que ele é chamado na palavra como leão da tribo de Judá. Então, porque a palavra fala que ele vem rugindo, planejando nos pregar. Mas olha para o tamanho do leão. Olha para o tamanho do leão que está a seu favor. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, independente de ele estiver fazendo, outros vão no leão, porque é muito maior. É muito mais força. Você é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Ele é o rei que estabelece decretos por você. Entenda que um decreto de um rei, ele é gerado quando nós temos feitos. E é interessante quando nós falamos de feitos, porque feitos não significa obras. Eu quero que fique claro isso. Que não se classifica como feito as obras aqui, mas as obras do reino espiritual. Porque o reino espiritual, ele é muito, muito, muito mais vívido do que o reino físico. Às vezes, as obras, os feitos que a gente entende, são as coisas que nós fazemos aqui.
Mas não é não, sabe por quê? Porque as coisas que nós fazemos aqui, se eu vim aqui e eu limpar, lavar toda a igreja, meus pastores vão ver. Eles vão ver. Quando eu dobro o meu joelho e começo a interceder por pessoas, começo a orar pela nação, começo a fazer o jejum pela vida de alguém, se eu vou na casa de alguém fazer uma visita, por uma pessoa que está, se eu me levanto de madrugada para clamar pela vida de alguém que está precisando, passando por necessidade, precisando de oração, entenda que esse é o feito que o Senhor registra no livro dos registros, porque é o feito que move o coração de Deus, não é o feito que é feito pelo homem não, mas é o feito que só o Pai Celeste no segredo vai ver. Eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé. A se colocar de pé. A fechar os seus olhos. Nesse momento, eu quero que você traga à memória aquilo que dá esperança. Eu quero que você traga à sua mente agora os feitos que você tem diante de Deus. Às vezes que você orou e você percebeu o reino espiritual se movimentando em seu favor. Porque não é possível, meu irmão, que você está aí amedrontado com um projeto que Satanás está te mostrando. Tem um monte de feitos para voltar diante do Senhor. Você já sabe que o reino espiritual é vivo, que o reino espiritual é real e que ele se move em favor dos seus. Então traga a memória agora. Comece a lembrar dos feitos. Lembre a um ponto de você conseguir sentir a atmosfera daquele dia. Eu quero que você lembre de uma forma como se você conseguisse estar naquele ambiente, como se você conseguisse provar naquele momento novamente. Traga a sua memória assim, uma lembrança tão viva do feito que você tem diante de Deus, que traz o seu coração. Porque você precisa lembrar-se que os feitos diante de Deus liberam um decreto sobre nós. E quando nós nos posicionamos, quando nós apresentamos diante do Senhor assim, Deus, lembra, Senhor, colocar Deus na parede não é lembrar o Senhor, mas nós temos o direito de lembrar o Senhor das promessas que Ele fez sobre as nossas vidas. Então lembra Ele, Senhor, eu tenho esse filho. Senhor, está difícil nesse momento, apressa-te, Senhor, em meu favor. O salmista, ele fala isso, apressa-te, Senhor, em me socorrer. Isso você pode fazer diante de Deus. Você é filho dele. Então feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, Pai, nesse momento, que o Senhor traga de volta, Pai, aquele filho, Senhor, para trazer a esperança. Meu Pai amado, ressuscita o memorial na vida deste homem e dessa mulher, a ponto, Deus, que ele seja levado novamente àquela mesma atmosfera, naquele mesmo lugar, e que ele entenda que não há plano de nenhum inimigo que não seja desfeito pelos teus decretos, em nome de Jesus. Oh, glória. Eu fico imaginando, meus amados, preste muita atenção. Eu fico imaginando a mãe falando para a esposa, para os filhos: amanhã Mordecai vai morrer, amanhã eu pego ele, amanhã eu arrebento ele. Aí Deus lá do trono: ah é? Xerxes, perde teu sono. Aí o rei fica sem sono. Rapaz, mas ficou sem sono. Xerxes, agora abre o livro das crônicas. E detalhe, o livro das crônicas era grande, sabia? E ele cai justamente na página que está escrito sobre Mordecai. Vocês estão entendendo? Enquanto o inferno está projetando para te derrubar, se você tiver
Deus não vai deixar. Então Satanás, que é o Amã, ele chega o seguinte: eu vou te derrubar. Já está tudo projetado. Aí Deus, abre o livro. Ué, mas não tem o nome dessa pessoa no meu livro? Não. Não tem feitos de honra? Não. Tem feitos de lealdade? Não. Tem feitos de servidão? Não. Tem feitos de fidelidade? Não. Malaquias 3,16 fala: ele é temente a mim, ele é meu adorador, ele é meu filho? Não. Então Amã, meu filho, vai com os dois pés no peito, vai te arrebentar. E isso a gente ensina aqui na igreja, ó, honra ao Senhor. Mas tem gente que acha que é brincadeira, gosta de ficar falando mal dos outros, gosta de ficar falando mal de chefe, adora uma fofoquinha para derrubar líder. Não gosta de honrar líder, não gosta de honrar ninguém. Mas quando a mão vem com os dois pés no pé para derrubar ele, ai pastor, ora por mim, ora para tudo, para Deus se arrebentar desse livro. Deus vai abrir o livro, não vai ver nada. Não tem honra, não tem lealdade, não tem servidão, não tem fidelidade, não tem temor, não tem adoração, não tem nada. Porque você decidiu. Ah, mas que livro é esse, pastor? Moisés fala desse livro, Apocalipse fala desse livro, Salmos fala desse livro, Malaquias fala desse livro. Todos os judeus sabem que no dia das trombetas o livro é aberto, e no dia de Yom Kippur o livro é fechado. Deus está escrevendo ao nosso respeito. Mas o que? As coisas que a gente libera para os céus. Mas tem muita gente que insiste em viver em infidelidade, deslealdade e desonra. Gosta de falar mal do fulano, gosta de falar mal da igreja, gosta de falar mal do pastor. A tua vida como é que está até hoje? Amã está pintando e bordando a tua vida. Tá, ó, só essa puletada do pum. Quando tu acha que vai pum, e só pancadaria. Amã está querendo te golear. Por quê? Porque não tem nada ao teu respeito no livro do eterno. Não tem nada. Oséias 4,6: o povo perece por falta de. Então, ó, recebe o conhecimento. Deus está falando. Aqui na igreja a gente ensina sobre honra, sobre lealdade, sobre servidão a tempos. E tem gente que insiste. Decide que o teu nome vai estar escrito no livro do Senhor. Decide. A decisão está na tua mão. E aí quando a mão vier te derrubar, meu amado, ele vai abrir o livro e falar: epa, peraí, dele você não pode tocar não. Por quê? Porque tem decreto no céu sobre a vida dele. Isso aí quem decide é eu e você, só. Eu vou nem falar do pecado, hein? Eu vou nem falar do pecado. Eu estou falando de honra. Quer dizer, Deus falou sobre honra, lealdade, fidelidade. Nem tocou no assunto de pecado. Honra, lealdade, fidelidade, temor ao Senhor, servidão, não é? Falou nem de pecado, tá? A decisão é minha e sua. O que é que você quer que esteja escrito nos céus ao teu respeito? O que é que você quer? Então, ó, metanoia, muda a tua mente, renova a tua mente. Romanos 12 fala: renovai a tua mente, renova, muda a tua forma de pensar, para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vai louvar? E o que eu falei no início do culto: aproveita esse tempo para honrar o Senhor, porque Ele vai estar. Na época do coronavírus, Ele preferiu ser fiel ao Senhor. Ponto. A decisão é nossa. Levante as mãos. Com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e as ricas consolações do Espírito Santo venha sobre a tua vida. Que você hoje se arrependa, peça perdão ao Senhor Jesus por todo ato de desonra, de deslealdade, de infidelidade, de servidão, falta de servidão. Peça perdão ao Senhor por todos os seus pecados. Começa a partir de hoje construir atos que venham a ser escritos no livro do Senhor, atos ao teu respeito. Ataque de Satanás,
Eu declaro um fim de semana poderoso, abençoado. E quem crê, dá um glória a Deus bem forte, aplauda o Senhor. Deus te abençoe, fique em paz em nome de Jesus, meu amado. Se eu aqui não estou sozinho nesta guerra,